Você tem alguma dúvida ao consumir a soja? É mito ou verdade? Faz mal ou faz bem? Assista o vídeo. Olá, muito prazer, sou a doutora Lia. Aqui neste canal falamos de vários assuntos interessantes como advocacia prática, saúde e psicologia comportamental, culinária saudável, faça você mesmo, dicas pet, também temas da atualidade e monetizamos 100% para os animais de rua. Vem pro canal! Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu venho trazer hoje uma questão que me perguntam muito, porque eu já fiz muitas receitas aqui para o canal à base de PVT, né? Que é a proteína vegetal texturizada, que é a carne de soja. E as pessoas perguntando, falando, não, mas dizem que a soja prejudica as mulheres, que dá problema na mama, que os homens acaba dando a ginecomastia, né, que é o aumento, no caso dos peitos, né, como se fosse um peito feminino, e também que é transgênica, que pode fazer muito mal. Daí eu ouvi falar também assim, os vegetarianos, os veganos querem proteger tantos animais não comendo carne. No entanto, a cultura da soja desmata muito o planeta e tal. Bom, então vamos começar lá para décadas passadas. Tudo isso realmente era dito, né? Faziam estudos em ratos e os ratos engordavam e os ratos tinham câncer e os ratos... Bom, mas era uma maneira muito diferente. Não é como é hoje. Se vocês procurarem ver a Associação Brasileira Vegetariana e órgãos do tipo, eles têm lá os médicos, os nutrólogos, né? Que não são nem nutricionistas, são médicos que depois eles fizeram medicina e se especializaram, né? Fizeram residência e especialidade em nutrição. Então, eles são nutrólogos. Então, o que acontece hoje? Por que eu explico como demolhar a soja? Porque a soja, assim como a maioria dos grãos, eles têm um antinutriente chamado fitato. E esse fitato, ele serve para a planta germinar. Então, ele tem que ter aquilo. O próprio grão, ele se utiliza daquele fitato, que é um antinutriente. Na verdade, uma quantia menor de fitato favorece a saúde humana e da planta também. E o problema é o excesso, que depois o grão chega às nossas mãos com excesso. Por isso precisa demolhar a soja. Quando é grão, aqui eu ensinei a fazer o leite de soja, o tofu e a salada de soja. Então por isso que a gente tem que deixar de um dia para o outro. Geralmente 8, 12 horas no demolho e depois desprezar aquela água e tal. Quando é a carne de soja, tanto o bife de soja, como as bolotas, como a carne moída que eu chamo, né? Que eu falo que também tem a carne de frango, que ela é a mais clara. A gente tem que deixar demolhando. Só que ali, como elas foram processadas, ali não, 2 horas de demolho é o suficiente. Não tem problema, você vê que sai uma espuminha e tal. Então a gente quer saber o quê? Qual é a parte prejudicial e qual é a parte que é benéfica? Com certeza, no caso de vegetais, a gente tendo como exceção a Ora Pro Nobis, né? Que também eu fiz um vídeo sobre isso. No mundo vegetal, a soja é a que tem mais proteína. Então, a gente tem que consumir proteínas, não é verdade? As gorduras, proteínas, açúcares, né? No caso, carboidratos, vamos dizer, melhor dizendo, mas não é tudo igual. Nem os carboidratos são todos iguais, nem as gorduras são todas iguais. Existe a saturada, não saturadas, né? O certo é a gente consumir a não saturada
e assim como a proteína também. Então, por isso eu explico nas receitas como demolhar, e tem aqui um vídeo que eu explico direitinho até os tipos, como é mais fácil depois fazer o demolho, retirar a água, como que a gente tem que fazer para ir para a panela, né? Vou deixar aqui em cima no card para vocês. E para ser tudo muito saudável. E outra coisa, daí falo, né? Desmatamento. Então vamos lá. Isso é verdade. As monoculturas mais desenvolvidas no Brasil, por exemplo, é o milho e a soja. Só que 90% desta soja, ela é plantada aí no desmatamento para fazer ração. E fazer ração para quem? Para boi, para vaca, para porco, para galinha, que são as pessoas carnívoras, quem realmente consomem o produto final. Então, a soja consumida por humanos é mais ou menos 10%. E outra, hein? Vamos colocar assim 8% no óleo de soja, que a maioria das pessoas usam, que é um veneno, qualquer tipo de óleo, não só óleo de soja. Qualquer óleo vegetal, excetuando o de coco e excetuando o azeite de oliva extra virgem, todos os outros, girassol, canola, aliás, canola não é nem extraído de planta nenhuma, né? Ele é químico. Óleo, todos os outros que vocês conhecem, milho, algodão, todos, na verdade, são venenos. E quando aquecidos, né, que eles servem exatamente para isso, para aquecer, para fazer o alimento, a comida, eles se transformam num produto altamente cancerígeno. Então é um perigo, e principalmente reutilizar. Então por que esses médicos, esses nutrólogos falam muito que o pior alimento do mundo é o pastel de feira, né? O miojo e tal. Por quê? Porque o pastel de feira, o miojo é mais pela química mesmo, né? Dos temperos que vem naquele saquinho, que aquilo ali é acidulante, é tudo de ruim para o ser humano. E eu conheço pessoas que mandam as crianças para a escola e antes almoçam um miojo por dia, todos os dias. É uma coisa incrível, né? Sendo crianças em estado de formação. Aliás, não serve nem para pessoa de meia idade, nem para idoso, nem para ninguém. Tipo de alimento que não deve consumir. Se você ainda fizer algum pastelzinho na sua casa, é melhor que você faça assado ou faça no air fryer, justamente por isso. Então, vamos ter em mente que 90% dessa soja plantada no Brasil, ela serve para ser exportada, ela serve para gado, suíno e na avicultura, tá certo? Que depois a maioria das pessoas que não são vegetarianas e nem veganas comem. Então, os culpados não são os vegetarianos e veganos que consomem soja. Uma outra coisa, um vegetariano e vegano, ele não é obrigado a comer soja. Até porque existe feijão, existe nos grãos, né, que tem muita proteína, existe a lentilha, existe o grão de bico, existem tantos, no caso, grãos que fornecem proteína, muita coisa que não é obrigado a comer. No caso, aí eu estou falando, né, a carne de soja. O tofu, que é feito com a soja, com o leite de soja, caseiro aqui, né, que a gente faz mesmo. É muito diferente, não é industrializado, é só benefício pela maneira que é feita. Então, é prestar atenção nisso. Uma outra coisa, foi visto que ele não tem efeito hormonal, muito pelo contrário. Ele inibe o câncer de mama,
nas mulheres. Vocês podem ver aí os últimos estudos que eu fui atrás para saber, inclusive alguns artigos internacionais. Ele evita o câncer de ovário, que está extremamente difundido em mulheres jovens, tá? Que tá demais isso aí. E a gente sabe que o que mais mexe aí no caso do câncer é a carne, não importa, eu não como carne vermelha, não, qualquer carne. Por quê? Porque é a concentração dos animais, como eles são criados para um corte rápido, é introduzido tanto as rações como os hormônios. Há tempos atrás, um frango, né, um pintinho para virar um frango para ir, infelizmente, para o abate, eles demoravam 40 dias, 50 dias. Até pouco tempo, até a última notícia que eu tive, eram 21 dias. Então você imagina, eu conheço uma pessoa, é amiga, ela é dentista, o esposo é médico, ela não engravidava de jeito nenhum, ela foi fazer vários tratamentos e não vingava um bebê. Aí ela foi fazer assim, todas as dosagens hormonais, ela foi até fora da cidade para São Paulo, numa clínica especializada. Aí ela falou, não, então, mas eu não como carne vermelha, mas eu como frango, pois foi o hormônio do frango que não a deixava engravidar. E aí ela parou com isso, 2 meses depois, naturalmente, ela engravidou, sem tratamento nenhum. Então vocês veem, né, que às vezes a pessoa acha que está comendo saudável e tal, e não é assim. E uma outra coisa, para os homens são protegidos de câncer de próstata. A soja faz isso. Então é muito bom, mais de 20 tipos de câncer que poderiam ser, né, desenvolvidos na pessoa, a soja vai inibir pelo menos 20% da população. Porque tem algumas pessoas, por comer outras coisas, assim, concomitantes, acabam inibindo, né? Acabam bloqueando, no caso, a proteção que a soja dá, né? Não comendo outros alimentos tóxicos. Então, mesmo que você coma feijão, fava, mesmo que seja isso, entendeu? Também vai inibir, comendo, vamos dizer, entre aspas, as porcarias que tem por aí. Porcarias gostosas, né? Mas são assim. E a pessoa, quando é jovem, ela não pensa tanto, eu vou comer isso, eu como na rua, né? Depois chega uma certa idade, a pessoa já começa a ter uma consciência, né? Já abre mais, né? O portal da consciência, né? Seja lá nos 40 anos. Muita gente jovem já tem essa consciência, porque tem os pais que já criaram desde muito pequenos numa alimentação mais saudável. Então isso é opção de cada um. A salvação da saúde, até da alma, né? É da importância de cada um, é do interesse de cada um, nós somos individuais. E uma outra coisa também sobre transgênicos. Eu estou pensando um pouco diferente em relação a transgênicos. Então fala assim, toda soja é transgênica. Não é verdade. Não é toda soja que é transgênica. E uma outra coisa que eu aprendi, vendo alguns vídeos de um nutrólogo e também de alguns médicos, de alguns cientistas, que na verdade os alimentos transgênicos não são tão maus. Por quê? Ele sendo geneticamente modificado, ele vai exigir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, muito menos pesticidas ou algo do tipo. E alguns, nenhum pesticida e nenhum produto químico. Então, será que não é melhor nós ficarmos com o geneticamente modificado do que com os pesticidas? Porque, olha, o pesticida, ele é uma coisa terrível. Eu conheço várias pessoas que trabalhavam assim em lavoura e faziam uso dos pesticidas, mesmo com proteção, que tiveram tipos de cânceres diferentes.
Olha, não é por nada, mas o Leandro e Leonardo, né? O Leandro, eles trabalhavam na plantação de tomates. E o tomate é um dos legumes, né? Na verdade não é um legume, ele é uma fruta, não sei se vocês sabem disso. A gente que fala que é um legume, né? É um dos que mais exigem agrotóxicos. A não ser que você compre orgânico ou tenha um pé na tua casa, que é muito fácil plantar, muito fácil cultivar. Se vocês quiserem aprender como cultivar o tomate em vasos, em floreira, algo assim, escrevam nos comentários. Se tiver vários pedidos, eu vou explicar para vocês. Assim como também outras hortaliças, fácil mesmo que você more num apartamento. Eu sempre gostei muito disso. Eu tenho muita coisa em casa que eu cultivo e é ótimo, né? Porque a mãozinha da gente trabalhando ali, eu não uso nem terra adubada, porque já é adubo, né? A não ser com adubos orgânicos, né? Humus e outras coisas que a gente também tem como fazer o adubo em casa. E também os contra pragas em casa, tudo muito natural. E eu acho ótimo, né? Também é uma terapia excelente, é muito gostoso. Se você não conhece ainda, não custa tentar, né? Você pode ter um grande talento para isso. E depois vir aqui contar a sua experiência, né? Para ensinar a gente aqui, tá bom? Então, sobre os transgênicos também é isso. Então, entre os malefícios e benefícios, com certeza, eu fico com os benefícios da soja. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um like, porque a gente precisa para continuar o canal, como eu já falei, tá? Sem o like não tem como ficar produzindo mais conteúdos, principalmente a gente que faz todos os dias os vídeos, né, para vocês. E também pelos animais de rua, com certeza, né, que é o objetivo desse canal, que é, na verdade, monetizar para o Clubinho dos Peludos, que salvam animais de rua abandonados, cachorrinhos, gatinhos, cavalo, gambá, porco, seja o que for, e que estiverem em estado de maus tratos ou de abandono, tá bom? E coloquem nos comentários também sugestão de vídeos que eu trarei aí para vocês, tá bom? Até amanhã! Aproveite para assistir as recomendações que estou deixando aqui nesta tela. Obrigado por assistir e um grande beijo!